Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Moto H. Souza e no dia 18 de novembro de 2025 eu publiquei de maneira independente pela Amazon meu primeiro livro, Professores Maricatadores. Você pode me encontrar em diversas redes como TikTok, Instagram, Threads, até mesmo Twitter, embora eu não tenha publicado nada ainda, mas eu tô lá. E resolvi criar aqui agora uma nova rede para me comunicar, que é o YouTube. Embora eu esteja me adaptando às redes sociais mais rápidas e modernas, eu vim da geração que o YouTube era a rede que manda. E sendo bem sincero, eu ainda acho que o YouTube ele tem um lugar muito especial e muito diferente no hall das redes sociais que a gente tem hoje em dia. Ela tem um poder e uma capacidade de alcance muito diferente. E a questão do tempo é óbvio. Aqui o tempo é bem maior, eu posso criar vídeos muito mais longos, posso estender muito mais meu discurso. E eu escrevi um livro com mais de 600 páginas, então para mim ser prolixo é o básico. Esse sou eu sempre. Então, nada melhor do que criar aqui um canal para que eu possa estender o meu discurso e a divulgação do meu livro. As redes sociais rápidas, como TikTok e Instagram, estão servindo, mas eu vejo necessidade de falar mais. Eu acho que tem muita gente querendo ouvir mais também. Aqui no fundo do vídeo eu tô escrevendo um pós-fácil do livro, onde eu dialogo acerca do final e de outras questões que eu quis levantar no livro. Mas vamos começar por partes, falando primeiro sobre mim. Eu me chamo Moto Henrique Souza. Bom, na verdade, esse não é o meu nome, infelizmente. J.H. Souza é o pseudônimo para um jovem autor independente que acredito que, como todo escritor, independente ou não, sempre teve dentro de si esse ímpeto, essa vontade de escrever. Comecei querendo escrever fantasia, mas também, como muitos, eu acabei perdendo essa paixão com a decorrer do tempo, tanto pela escrita no geral, tanto pela escrita de fantasia aqui no Brasil, ainda mais de maneira independente. Na minha cabeça não existia cenário que eu poderia escrever uma fantasia de maneira independente ou não e alcançar o sucesso que eu esperava, ou pelo menos algum tipo de reconhecimento. Entretanto, com o passar do tempo, minha cabeça foi mudando, tanto nessa percepção do mercado literário brasileiro. Algumas das minhas percepções se confirmaram, outras foram negadas. Entretanto, o que mais importa é o que mudou dentro de mim. Eu entendi que a fantasia, embora ainda seja uma das minhas paixões, não é exatamente aquilo que eu queria escrever, porque eu não acho que eu tenho muito a adicionar no mundo com a fantasia, pelo menos não agora, não hoje, mas no romance sim, e principalmente no romance erótico, ou hot, como queira preferir. Eu gosto do termo erótico, porque é um termo brasileiro, eu não gosto muito de pegar termos americanizados, embora eu acho que o termo hot se aplique melhor nas minhas escritas, eu não sei. Leia meu livro e avalie você, me diga, é hot, é erótico, é os dois, é a mesma coisa? Quero saber de você que tá ouvindo. Enfim, erótico ou não, um romance onde o sexo ele é presente, e não só presente, mas frequente. Frequente e muito quente, perdão, trocadilho. Esse tipo de narrativa começou a crescer em mim e eu comecei a me identificar muito, primeiro por dois motivos. De motivo mercadológico e observando o cenário literário, pelo menos da época que essa percepção mudou em mim. Talvez não seja mais hoje o caso, porém eu descobri que havia esse grande apelo pela escrita erótica por parte do público feminino, em diversos livros com romances heterossexuais, sejam esses livros histórias românticas ou não, né, ou as famosas romantasias, por exemplo, existe ali o erótico, existe o hot, existe as cenas de sexo, e uma coisa que o público feminino se mostrou muito adepta e muito aberto, na verdade, o que eu acho ótimo. Eu não tenho nenhum tipo de tabu, óbvio, né? Óbvio que eu não tenho, eu escrevi um livro. Se eu tivesse algum tipo de tabu aí, ia ter uma coisa errada comigo. Não tenho esse tipo de tabu pela percepção feminina, porque também tem muito cara que vilaniza muito
o apreço feminino pela escrita erótica, pela literatura erótica. E eu acho isso completamente errado. Acho que num país e no mundo está se tornando cada vez mais conservador, a literatura erótica, heterossexual ou não, ela é um grande passo para combater esse tipo de comportamento, esse tipo de conservadorismo. Qualquer tipo de obra que estimule a libertação e contato com o lado sexual, para mim, é positiva. Eu me identifiquei com esse movimento. Eu, como um homem queer, um homem LGBT, um dos meus primeiros contatos com a minha sexualidade, um dos primeiros momentos em que eu entendi e me senti confortável com a minha sexualidade foi por meio da escrita e da leitura erótica. Seja por meio de fanfics ou por meio de contos eróticos mesmo. Na minha juventude, onde eu não entendia direito as minhas vontades e os meus interesses, foi na literatura que eu encontrei muito conforto. Eu escrevia muito histórias eróticas sobre mim, sobre personagens que eu gostava, mas escrever e ler sobre sexo me fez entender mais sobre a minha vontade sexual e as minhas preferências. E quando eu me refiro a preferência, não me refiro à orientação sexual, me refiro a preferências mesmo. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu acho confortável, aquilo que eu acho desconfortável, me fez entender mais esse aspecto sexual. E para mim, quando a gente entende mais essa faceta, a gente entende mais sobre nós mesmos. Nosso aspecto sexual, nosso lado sexual é como qualquer outro lado da nossa vida, seja o nosso lado romântico, o nosso lado mais afetivo, o lado sexual também é. Então, explorar, entender esse lado é entender um pouco mais de nós mesmos. Mas com esse meu passado, com esse meu interesse já interior, e vendo que eu não era a única pessoa, que existiam também muitas pessoas que gostavam de ler sobre sexo e escrever sexo, me fez pensar que, bom, talvez exista algo aí que eu possa investir. E, nossa, eu já tinha tentado escrever livros antes e eu sempre parava os primeiros 2, 3 capítulos no máximo. Mas escrevendo esse livro, escrevendo Pastores Nada Encantadores, eu fui bem rápido. E, nossa, eu não esperava que ia ser tão rápido. Quando eu vi, eu engatava e ia escrevendo, e na minha cabeça a história estava minúscula, e quando eu vi, repetindo 600 páginas de conteúdo aí pra vocês. Bom, mas vamos parar de falar de mim, bora falar do livro. Professores Nada Encantadores. Bom, como eu já deixei bem claro aqui, também nas minhas redes, inclusive me sigam nas minhas outras redes, Professores Nada Encantadores é um romance erótico, um romance adulto, um drama adulto que conta a história de 2 professores, o Marcelo, um professor de matemática, e o Rogério, um professor de história. Enquanto o Marcelo é um homem gay assumido, mas extremamente ressentido, cheio de dores e extremamente introspectivo, o Rogério é um homem casado e com filho, de personalidade bastante forte, extrovertido e não assumido. Enrustido, alguns poderiam dizer. Eu não gosto desse termo, acho meio problemático e também nem é o melhor termo para definir o Rogério. 2 homens pretos LGBTs que acabam se conhecendo quase que no acaso. Quem leu o livro vai ler, eu quero dizer com quase. Acabam descobrindo que eles têm mais em comum do que eles pensam. É surpreendente, embora tão diferentes em certas coisas, são tão parecidos em outras. É uma história escrita em primeira pessoa e com 2 pontos de vista, o do Marcelo e o do Rogério. Então nós vemos a realidade e toda essa história por meio da perspectiva deles. Escrever um mundo na visão de 2 homens de mais de 30 anos, extremamente cheios de dores, ressentidos com a realidade e que tudo que eles mais querem é encontrar uma libertação para os seus julgamentos sobre o meu interior, foi um dos exercícios mais interessantes da minha vida. Colocar na pele desses 2 personagens, olha, foi uma brisa e fez a minha visão sobre a masculinidade e a nossa construção de homem como ser humano mudar completamente. Eu
coloco como aviso no começo do meu livro, e eu reitero aqui nesse meu vídeo, não concordo, não induzo e não quero reforçar nenhum dos comportamentos demonstrados dentro do meu livro. Não quero engatilhar ninguém, não quero irritar ninguém. Irritar um pouquinho, irritar às vezes é uma das minhas prioridades, mas não quero deixar ninguém chateado. Isso não. Eu sei que hoje em dia spoiler é uma grande questão na nossa sociedade, entretanto eu acho que não é nenhum spoiler dizer que esse livro fala sobre traição. Não é um dos únicos temas, mas é um deles. Esse livro retrata a traição. Traição que não é um dos maiores tabus na nossa sociedade ocidental hoje em dia, mas ainda é um deles sem dúvida alguma. Embora não seja um crime, sem dúvida é um ato que para muita gente até hoje ele é determinador de moral. Mas uma das perguntas que eu espero que professores navegadores levante para o leitor é se isso é verdade. Será que traição é um determinador de moralidade hoje em dia ou em qualquer outra época? Será que uma pessoa que trai é realmente uma pessoa horrorosa? Ou existem mais coisas complexas nisso? Será que todos podem trair? Será que não? Será que uma pessoa que traiu tem perdão? Será que quem trai não ama? E mais importante, um amor pode nascer de uma traição? E se ele pode nascer, esse amor pode ser saudável? Pode se sustentar? E pode ser de bom tom? Aí fica para vocês. Enfim, eu acho que eu disse tudo aquilo que eu queria e precisava dizer. Eu acho que o resto que vocês precisam saber de mim, eu vou contando ao decorrer dos outros meses desse 2026, e eu pretendo postar um vídeo nesse modelo pelo menos uma vez ao mês. Porém, também caso você queira ver mais de mim, você pode me seguir nas minhas outras redes sociais, principalmente o TikTok, o Instagram e o Threads. Mas se você quer saber mais de professores nada encantadores, não se prenda apenas a essa discussão e aos diversos vídeos que eu solto aí, mostrando pedaços do livro. Vá na Amazon e leia Professores Nada Encantadores gratuitamente pelo Kindle Unlimited, mas caso você não faça parte da plataforma, adquira ele por apenas R$ 11. É um valor simbólico, mas que me ajuda muito. E caso mesmo assim você não esteja confiante, queira saber um pouco mais da minha escrita mesmo, você pode ir lá no perfil do Wattpad e ler os primeiros 6 capítulos de Professores Nada Encantadores. E isso sim, de graça. Este é o livro perfeito para você que quer ler um drama adulto, cheio de traições, cheio de personagens cinzentos, que desenvolve e representa realidades masculinas pretas LGBTs de maneira bastante humana, mostrando suas complexidades, seus lados bons e seus lados ruins. E é claro que tenha muito, mas muito sexo. Eu espero que todos tenham gostado bastante do papo, porque eu, particularmente, gostei muito. Muito obrigado e eu vejo vocês na estrada.